Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos continuar estudando o Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 26 e 27, que dizem: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Bom, queridos, aqui Jesus continua ensinando um princípio básico do cristianismo, que é que a vida espiritual está acima da vida material, da vida terrena. Em Mateus 6, Jesus nos ensina no Sermão do Monte: não vos preocupeis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois essas coisas são os pagãos que buscam. Porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então é uma questão de prioridade, queridos. Prioridade é quem você é, e não o que você tem. A prioridade são os princípios que regem a sua vida, a sabedoria que você conduz os seus relacionamentos, a sua crença com Deus e a sua vida diária. Isso está em primeiro lugar. E depois a sua sobrevivência. O que você come, o que você bebe, o que você produz. Existe hoje em dia uma praga, no meio cristão, que é chamada de teologia da prosperidade, que inverte isso, que faz da vida cristã uma corrida pelo ouro, uma busca incessante pelo sucesso, entre aspas, nos padrões mundanos, nos padrões humanos. Isso não é teologia da prosperidade, queridos. Isso, na Bíblia, é chamado de tentação da prosperidade. É uma tentação que te leva ao pecado. Porque é pecado diante de Deus você reduzir a sua vida à coleta de moedas de ouro. Existe uma história, apenas ilustrativa, na mitologia grega, do rei Midas. Midas era um rei que ele amava a riqueza e ele amava o ouro. O principal passatempo dele, que ele gostava, é ficar contando moedas de ouro. E certa vez ele se encontrou com um deus grego e ele fez um pedido: eu quero que tudo que eu toque se torne ouro, porque eu amo o ouro é belíssimo, o ouro é riqueza, o ouro é poder, eu quero que tudo que eu toque se torne ouro. E esse Deus concede para ele esse poder, e ele sai maravilhado. Ele toca numa árvore, a árvore se torna ouro. Ele toca numa cadeira, a cadeira se torna de ouro. Ele toca numa mesa, a mesa se torna de ouro. E ele fica extremamente feliz, porque agora ele teria uma riqueza infinita. Bastava ele tocar que qualquer coisa se tornava ouro. Se ele visse uma grande rocha e tocasse naquela grande rocha, se tornava em ouro. E ele vai para o seu castelo feliz da vida e manda que prepare um grande banquete. E convida, claro, a sua filha tão amada, e ali um grande banquete é colocado. E ele, com aquela alegria toda, ele abraça a filha. Só que a filha se torna ouro. Ele pega um pão para comer e o pão se torna ouro. Pega uma carne, a carne se torna ouro. Ele vai beber uma água, a água se torna em ouro líquido. Isso é o que acontece na vida de muitas pessoas que fazem desse o objetivo da sua vida. Ou seja, a riqueza a qualquer custo, a qualquer preço e como prioridade. Destrói-se os relacionamentos, perde-se a gratidão pelas coisas simples da vida e a pessoa acaba se corrompendo, queridos? Porque a busca da riqueza acaba corrompendo o homem, seja eles se encaminhando para a desonestidade, seja para tratar as pessoas como objetos, seja para
explorar outros seres humanos, para quebrar leis, enfim. Isso, fora o esgotamento da alma, o estresse, né? A pessoa se angustia, a pessoa vive em função disso e não consegue dormir bem. Provérbios capítulo 23, verso 4 nos diz: não esgote, esse é o princípio, não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Tenha bom senso. Se você gostaria e tem oportunidade, trabalhe e conquiste o quanto for possível, mas não se esgote, não destrua a sua família, não se destrua, não abra mão de princípios, não abra mão da sua vida com Deus. Agora, um trecho belíssimo das Escrituras e que parece que as pessoas não conhecem hoje, é 1 Timóteo capítulo 6, queridos, que nos ensina basicamente quase tudo que nós precisamos saber sobre isso. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele nos diz: nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos, porque só precisa disso para viver. O mais são coisas adicionais, interessantes, mas se você tem o que comer e o que vestir, isso já te dá condições de viver. E ele continua: os que querem ficar ricos caem em tentação. Eu vou repetir: os que querem ficar ricos caem em tentação. Por isso que eu não chamei de teologia da prosperidade. É uma tentação da prosperidade, porque é o que a palavra nos ensina. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. É claro, se você coloca isso como seu objetivo prioritário, uma hora ou outra você acaba deixando de lado Deus, deixando de lado os princípios de Deus para servir a esse outro Senhor. Desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem e mulher de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Queridos, é isso que o Evangelho nos ensina. Essas outras coisas, que bom, se você puder ter. Mas essa deve ser a sua busca diária. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Porque isso transforma quem você é. Transforma sua forma de enxergar o mundo, de viver, e se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com Deus. Porque Deus não é riqueza, Deus é amor. Deus não é poder, Deus é bondade. Deus não é sucesso, Deus é paz, Deus é misericórdia, Deus é graça. Que a gente aprenda a edificar o que nós somos neste mundo. Interessante que o apóstolo Paulo então nos dá, mais à frente, nesse mesmo capítulo, no verso 17, algumas orientações aos que são ricos. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, porque elas são incertas. Mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Que é o que muitas vezes não acontece, né? Quando um cristão fica rico, não se torna generoso, nem reparte, pelo contrário, ele se isola. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Esse é o grande problema, queridos. Os cristãos vivem como se nós tivéssemos essa única vida. São cristãos nos domingos, mas no resto da semana vivem exatamente como um ateu.
Ou seja, não pensam que essa vida aqui é muito transitória, é muito provisória, e que você precisa pensar na era que há de vir, que é onde está a verdadeira vida, e que você precisa acumular tesouros para essa nova era, acumulando tesouros nos céus, sendo uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, uma pessoa amiga. Invista na sua vida com Deus, invista em quem você é, em se transformar, em crescer para com Deus. E lembre-se disso, o mais importante é ser rico espiritualmente, rico para com Deus, porque é assim que Deus enxerga, queridos. Alguém pode ficar abismado quando se dá de cara com um milionário, com um bilionário. Um anjo passa por essa pessoa e não está nem aí, queridos. Agora, um anjo, ele olha e admira um homem e uma mulher de caráter e tementes a Deus, e que são pessoas amáveis, cheias de amor e boas. Isso sim é valorizado na era que há de vir. Isso sim é valorizado na vida eterna. Dê valor ao que Deus dá valor. E conquiste, lute, seja uma pessoa esforçada, use de sabedoria e de bom senso. Mas não seja isso, o motivo do seu viver. O motivo do seu viver deve ser sempre Deus e as pessoas que você ama, e viva a sua vida com tranquilidade e paz. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.